Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à comunidade Espírita Ramatiz. Nós convidamos neste momento a elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, procurando entrar em sintonia com as energias desta casa, com as energias deste templo, serenando nosso espírito, tranquilizando nossos corações, inspirando o ar profundamente, soltando o ar bem devagar. O momento da conexão é um dos momentos mais importantes para que nós realmente possamos comungar das energias desta casa de oração. Rogamos aos mentores de Mestre Ramatiz e de Nossa Mãe Maria Santíssima para estarem conosco nesta noite de aprendizado. E rogamos a Deus, nosso Pai, que ilumine a nossa consciência para que santificado seja nosso espírito algum dia. Com a permissão de Jesus, com a proteção de Nossa Mãe Maria Santíssima, nós iniciamos mais um diálogo na noite de hoje. Que a paz do nosso Senhor esteja conosco. Assim seja. E hoje nós vamos todos ser batizados aqui. Beleza, hein? Cadê a bacia para a gente fazer um batismo coletivo hoje aqui, né? O que é o batismo? Deixa eu diminuir o som aqui para a gente se concentrar um pouco melhor. Aliás, a música até ajuda a concentrar, né? Vamos deixar ela pausada por enquanto. O batismo foi um ritual criado pelas religiões, sobretudo as religiões cristãs, mas não é um ato, uma atitude, uma ritualística exclusiva do cristianismo. Existe o equivalente ao batismo em outras religiões também, e com outros nomes: ritual de passagem, conversão, purificação, etc. e tal, né? Nós humanos somos muito ligados à simbologia. Vestir jaleco branco, para quê? Será que estar de jaleco branco me torna mais puro? Me torna ou não mais puro? Não, né? De jeito nenhum. Não mesmo. As piores atrocidades durante o nazismo eram cometidas por pessoas vestidas de jaleco branco. Não tem nada a ver, né? Mas nós somos apegados à simbologia, à ritualística. Então nós procuramos vestimentas, palavras, gestos, atitudes, né? Passos ensaiados como numa peça de dança, de música, para poder absorver a ideia ou disciplinar na nossa cabeça que alguma coisa aconteceu. É que nem virada de ano novo, dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. Quando dá assim 11h59, gente, aconteceu alguma coisa de diferente, ou no outro dia, se for segunda-feira, você vai ter que levantar do mesmo jeito e ir trabalhar. Hã? Ou aconteceu alguma coisa diferente do dia 31 para o dia 1º? Não, né? É que no dia 1º não trabalha, é dia da paz universal, vai no dia 2, né? Mas é feriado desde sempre. Mas assim, não mudou nada. O fato do ano ter virado a página não vai fazer você emagrecer, nem se divorciar, nem casar, nem formar, nem comprar um carro novo. Nada disso vai fazer acontecer nada. O que faz efetivamente acontecer? Atitudes. Transformação de dentro para fora. Aí sim. É nisso que nós vamos falar. Então não adianta nada mergulhar a cabecinha na água e sair puro lá de dentro. Aí se fosse assim eu estava salvo. Se fosse assim eu estava salvo. Era muito fácil, né? Mergulha a cabecinha na água e sai purificado. Pronto, agora você é um homem santo de Deus. É assim, gente. Nossa, mas se fosse assim era bom demais.
Ah, e não precisava de nada disso, precisava de vir, frequentar palestra, assistir, ficar vendo palestrante chato, maçante, falando lá na frente, para tentar aprender um pouquinho do evangelho, ficar frequentando igreja. Para quê? Eu fui batizado, eu tô salvo, né? Mas muita gente ainda tem essa ideia torpe, simplista do ritual do batismo. Em algumas religiões, a pessoa sai de dentro daquela água acreditando que ela é outra pessoa mesmo. E não é. É a mesma pessoa, do mesmo jeito. Tem um vídeo bacana de comédia, aliás, tem vários vídeos de comédia na internet que é com o mesmo fundo, a história é a mesma, né? A pessoa tá lá, a pessoa é uma, como é que é? Uma influenciadora de meditação, influencer, meditation influencer. Né? Aí ela fala assim: nós estamos aqui para cultivar a paz, a paciência. Então eu convido a todos em casa neste momento a entrar nessa vibração superior. Né? Aí começa um barulho lá atrás, menino passando, um cachorro latindo. Aí ela, então nós vamos, né, meus irmãos? Gente, por favor, diminui o barulho. Nós vamos cultivar a paciência. Gente, nós vamos cultivar a paciência, vamos respirar o ar profundamente. Gente, para com esse barulho aí! A pessoa mudou quando ela começou o vídeo. Ela é alguém diferente, transcendente, sublime, né? Um anjo do céu. Não é. É a mesma pessoa, é o mesmo ser humano com as mesmas rusgas de sempre. Então ninguém sai de dentro daquela água outra pessoa não, viu? Ah, e até o Cristo nos disse, né? Só entrarás no reino do céu quem nascer de novo. Em verdade vos digo que só entrará no reino dos céus quem nascer de novo. E olha, nascer de novo tem tudo a ver com aquilo ali, ó. A gente vai pro útero. O que que tem lá no útero da mãe? Líquido, água, H2O. E aí você renasce de novo, tudo de novo, né? E começa tudo de novo. E infeliz daquele que não nascer de novo, porque só entrarás no reino do céu, em verdade vos digo, quem nascer de novo. E o batismo quer dizer isso, nascer de novo. Mas aí a simbologia é outra, não é a reencarnação. A simbologia é nascer de novo a partir do momento em que eu decido ser um novo homem. Eu decido ser uma nova pessoa. Eu decido de verdade. Não adianta decidir só para inglês ver, não. Todo mundo sabe como é que surgiu essa expressão para inglês ver? É bom a gente ficar vendo os vídeos do Eduardo Bueno de história, né, que a gente aprende um monte de coisa. É porque o Brasil era tido como um país muito corrupto, lá na época do Império, Brasil Império, e aí nós tínhamos a coroa britânica, né, que era a coroa mais poderosa do mundo até então. E eles queriam comercializar livremente com o Brasil, porque imagina, o Brasil era um mercado consumidor imenso, né? Então eles precisavam comercializar aqui. E só que aí a coroa britânica estava preocupada com um nível altíssimo de corrupção que tinha no Brasil Império, né? Então, só no Brasil Império. Hoje em dia não tem mais, acabou, né? Então, aí mandaram para cá uns delegatários, né, ingleses, para poder conversar com Vossa Majestade, para poder, colocar umas regras aqui para as coisas funcionarem direitinho, né? Aí começou-se uma série de procedimentos no governo do Brasil daquela época para inglês ver. Então batia o carimbo ali, emitia a nota para o inglês ver, porque o inglês tinha que ver que estava tudo certinho, né? Para poder negociar com o Brasil, né? Então nós não vamos batizar para inglês ver, não. Não adianta querer transformar, assim, eu acho graça de quem chega e fala assim, não, eu me converti, agora eu sou crente, eu sou uma outra pessoa, eu sou uma pessoa de Deus, eu estou salvo. Cutuca ela com a vara curta para você ver. Cutucar umas com a vara curta, para ver se não perde a paciência com 2 palitos. Vai xingar, vai perder a paciência. Eu acho tão bom quando as máscaras caem. Eu me divirto, sabe? Acho divertido. Não que a gente divirta. É a parte ruim que eu tenho, né? A gente não devia ficar achando divertido os outros perder as estribeiras, não. Mas eu acho bom quando a pessoa finge muito. Quando ela é uma boa pessoa. Eu sou uma ótima pessoa. Eu sempre fiz, eu procuro resolver as coisas com calma. Aí eu penso assim, sei.
Porque eu já não falo que eu procuro resolver com calma, que eu sei que não é verdade. Então eu nem falo isso, porque eu vou estar mentindo, né? Mas aí a pessoa fala, não, eu sou uma pessoa muito calma, eu procuro resolver tudo com muita calma, com muita, né, muito juízo. Aí eu, sei. Aí eu costumo cutucar a onça com a vara curta, sabe? Vocês vão ver até onde vai essa calma, né? Ai, que menino diabólico, né? Pois é. Eu gosto da verdade, da transparência. Então eu quero que a pessoa se mostre como ela é. Aí em reunião de trabalho isso é maravilhoso, porque a pessoa, ela é... Não, eu sempre resolvo tudo conversando. Aí na reunião de trabalho eu boto quente. Daí a pouquinho perdeu a paciência, eu falo, bateu na mesa, eu falo, vixe! Mas não é uma pessoa calma que resolve tudo com paciência. A verdade apareceu, a máscara caiu, né? Não adianta, a gente não se sustenta. E no mundo espiritual não tem como você fingir que você é uma pessoa meditativa. Não adianta você colocar a posição de lótus lá com as perninhas, assim, igual os coreanos, sul-coreanos fazem. E aí, eu sou uma pessoa muito calma, muito meditativa. Não adianta, o médium vai ver o quão nervoso você é em espírito. Nervoso, impaciente, ansioso. Está disfarçando a ansiedade, está disfarçando. É por isso que eu gosto de pessoas verdadeiras. Pessoas, eu estou ansioso. Nossa, professor, como eu estou ansioso. Que bom, é assim mesmo, põe para fora. A gente tem que ver o que tem, o sentimento, a verdade. É isso que tem que aparecer para todo mundo. É o que a gente é, de verdade. Ah, mas o que a gente é muito feio, incomoda. Pois é, mas é o que somos, é por isso que nós estamos aqui. Por isso que existe batismo. Por isso. Porque é uma proposta da gente se melhorar de verdade e não continuar no eterno teatro da vida, né? A gente fala das cortes lá na época do Império, né? Porque as cortes eram um teatro, aquelas pessoas que tinham gestos ensaiados para comer, gestos ensaiados para falar, a postura diante do rei, diante do marquês, diante não sei o quê, não sei o quê. Mudou alguma coisa? Porque para ir na formatura tem que usar terno e gravata. O casamento do mesmo jeito. Tem que sentar não sei em que posição, tem que falar não sei tal coisa. Mudou não, né? Então o teatro continua o mesmo, né? A transvestilidade social continua a mesma. Por isso que eu gosto de coisas verdadeiras. O mais lindo dos casamentos que eu vi na vida, eu assisti em Fernando de Noronha. Nós estávamos fazendo uma trilha e eu escutei um violino tocando. Eu falei, gente, violino no meio do mato? É sério? Tinha um mar aqui, uma trilha aqui. E aí lá no alto do morro tinha uma capelinha que não cabe 3 pessoas lá dentro. Uma capelinha com a cruz na ponta. Todo mundo já viu essa foto de Fernando de Noronha. Quando a gente foi subir no morro, que eu cheguei lá assim, tinha cadeiras no chão batido, porque lá é pedra com chão, é uma reserva natural, com flores, é como se fosse uma igreja a céu aberto mesmo. Diante da capela tinha um padre com uma mesa branca lá. E eu falei, gente, uma violinista tocando o violino. Eu falei, gente, vai acontecer um casamento aqui na capelinha. Aí eu perguntei, uma das pessoas que estava por ali, eu falei assim, a gente pode assistir? Assim, o casamento está sendo feito numa área pública, porque qualquer um pode assistir. Vocês são bem-vindos, podem se sentar. Onde? Na pedra, é o que tinha. Porque as cadeiras eram reservadas para os convidados, né? E aí a gente foi sentando, as pessoas que vinham da trilha começou a sentar por causa do violino e foram sentando. Quando a gente viu, tinha uma multidão do tamanho disso aqui sentado nas pedras, no mato, no capim, assim, ó, para assistir o casamento. Os noivos, ele e ela, chegaram de mãos dadas, descalços, ela com um vestido, uma bata branca, desses que a gente usa em batismo, até aqui, ele com uma calça branca, daquelas de capoeira, uma bata branca, de mãozinhas dadas, entraram juntos, ao som da Ave Maria tocada no violino. Pararam diante do padre, que iniciou a cerimônia. Eu achei a coisa mais linda do mundo. Não adianta me chamar para ir em casamento, que eu não vou. Porque eu não gosto de sentar lá e ficar 2 horas ouvindo o que eu não concordo. Fulano de tal, a partir de hoje você é dele. Mentira, as almas são livres. Ninguém é de ninguém. Você fica com o outro porque você quer estar com o outro. Né? Então ninguém é dono de ninguém, não existe isso. Deus criou livre e independente.
Então, assim, eu não concordo com o que é dito, eu não concordo com aquele teatro todo que é feito. É um teatro. Então, eu acho que casamento é a celebração do amor verdadeiro, deveria ser, entre duas pessoas. Então, eu celebro o amor verdadeiro que eu sinto pela outra pessoa com as pessoas que eu amo de verdade e eu convido para estar aqui. Essa é a verdade. Deveria ser assim. E não aquele teatro todo, né? Porque aí eu vejo aquele teatro todo que custa uma nota preta, 60, 100 mil reais, um ano depois larga na maior cachorrada do mundo. Mas está pagando ainda a festa do casamento, da prestação, né? Então, assim, verdade. O batismo deveria ser uma cerimônia de verdade. Eu me mergulho nas águas porque eu verdadeiramente quero ser um novo homem. Verdadeiramente eu quero ser uma nova mulher. E é assim que nós temos que encarar o batismo. Mas vamos ver o que o caminho, verdade e vida nos fala, né? O sacerdócio criou para isso cerimônias e sacramentos. Há batismos dos recém-nascidos na Igreja Romana. Em outros centros evangélicos, há batismo de pessoas adultas. No entanto, o crente poderia analisar devidamente o assunto, extraindo melhores ilações com a ascendência da lógica. A renovação espiritual não se verifica tão só com o fato de se aplicar mais água ou menos água e com determinadas circunstâncias, processar-se uma solenidade exterior nesta ou naquela idade. Quer dizer, o que Emmanuel está nos dizendo aqui, que não adianta nada o ritual. Não adianta nada você jogar água, se benze uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, se é na igreja católica, se é na igreja evangélica, se é no espírito, não adianta nada. O que vale de verdade? Batismo representa uma transição no espírito. Então, se eu me submeto a um ritual de batismo, é porque eu quero de verdade ser uma outra pessoa, melhor do que eu sou hoje. Porque se for para ser a mesma pessoa, não precisa batizar. Não faz sentido? Qual que é a lógica de você batizar para ser um novo homem, um homem de Deus, um homem melhor, uma mulher melhor, se continuar sendo a mesma pessoa, não é? Então, assim, qual o conselho que eu dou? Só se submeta a um ritual de batismo se você realmente quiser ser uma outra pessoa. A gente tem um colega aqui da nossa comunidade que ele foi participar de uma espécie de ritual de batismo dos índios lá. Então, são vários dias, né? Igual aqui que você joga a aguinha na testa e tá salvo. Não, não. Lá você tem que fazer um monte de prova lá, andar em cima de formigueiro. Ih, tem de doido. Ele fez tudo, passou em tudo, acredita? E ele falou assim que realmente, quando ele terminou todas as provas, que são difíceis, é um ritual de passagem bem complicado lá nessa determinada tribo, a pessoa termina cansada, suada, exausta, mas ele disse que se sentiu realmente uma outra pessoa, melhor do que ele era antes. Ele falou assim, eu fiz isso tudo para poder também trazer um pouquinho para os meus filhos, né? Da gente respeitar o ritual dos outros, de alguém que é diferente da minha crença. Né? A crença dos índios não faz nenhum sentido para ele, mas ele se submeteu àquele ritual para provar para ele mesmo que ele decidiu ser uma pessoa melhor. Olha que interessante, muito interessante. Eu tinha vontade de fazer, mas eu não sei se eu passo pelo formigueiro, sabe? O problema é só o formigueiro. E os que ouviram e foram batizados, e os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. Ali está escrito, e os que se molharam. Não está escrito isso, né? Ali está escrito, e os que ouviram, ouvir, foram batizados em nome de Jesus. Aí reside a sublime verdade. A bendita renovação da alma pertence àqueles que ouviram os ensinamentos do Mestre Divino, exercitando-lhes na prática. Gente, ser cristão é ser de verdade. Viu? Ser cristão é ser de verdade. Não dá para ser cristão, não dá para querer se designar, se intitular cristão e continuar fazendo teatro. Não dá.
É por isso que eu admito que eu sou nervoso, que eu sou vaidoso, que eu sou territorialista. Eu admito tudo isso, eu sou assim mesmo. Esse é o Elcio Aguiar. Eu não vou fazer teatro para ninguém para fingir que eu sou uma alma santificada, que eu não sou ainda. Se eu fosse, eu estaria lá no nosso lar, sem precisar reencarnar mais, né? Talvez em outro planeta. Não, mas eu tô aqui, renasci de novo, travês. Já não bastou as milhares de vidas que tive em Grécia, Roma e Egito, tá aqui até hoje pelejando, né? Claro, claro, vai continuar por longas vidas ainda. Tem muito que melhorar, né? A começar por largar de ficar apontando defeitos alheios, a começar por largar de ficar cutucando a onça com a vara curta, a começar por querer que os outros caiam suas máscaras mais depressa do que deixar caí-las naturalmente, né? Então que não seja eu o motivo do escândalo. Há necessidade do escândalo, como disse o Cristo, mas ai daquele por quem o escândalo vier, né? Mas nessa vida tem sido eu o motivo que traz o escândalo à tona. Até na profissão, meu Deus do céu. Eu tinha que trabalhar num lugar em que eu fiscalizo as coisas. Ai, ai, ai. Não, 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 não. Só não bastava ter sido tribuno romano, né? Pois é. Muitos recebem notícias do Evangelho todos os dias, mas somente os que ouvem estarão transformados. Somente os que ouvem estarão transformados. Interessante que nós espíritas fazemos o culto do Evangelho no lar. Mas faz sentido? Ou a gente faz só por uma obrigação? Ah, hoje é quinta-feira, é dia de fazer o culto do Evangelho no lar. Então eu tenho que abrir o Evangelho, aí vamos bem participar do negócio. Ah, vamos. Aí senta ali, uma animação que, nossa senhora, dá preguiça nos espíritos, né? Os mentores, os mentores chegam lá e falam assim, nossa, que preguiça desse povo. Ai, senta lá, põe a água assim, né? Aí abre o Evangelho. Você leu ou eu leio? Tá preguiça de ler, né? Não leio você, eu li a semana passada. Aí lê lá. Honrai pai e mãe, né? Deus vos disse, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Né? Então nós rogamos agora. Prestou atenção no que estava lendo? Nenhuma palavra, né? Estava fazendo ritualística por obrigação. Gente, não faz culto assim. É melhor falar assim, não estou a fim de fazer culto no Evangelho hoje, não vou fazer. É melhor, é verdade, é a verdade. Entendeu? Para Deus é melhor a verdade do que a mentira. Então, se for fazer o culto, faz de verdade, de coração, viu? Eu já deixei de fazer, porque eu não estava a fim de fazer. E eu falei assim, mentores, me perdoem, mas hoje eu não vou fazer. Não tem condições, a alma está tenebrosa demais. E estava mesmo, tenebrosa demais. Tinha brigado no serviço, tinha brigado no trânsito, tinha chegado em casa, estava uma pilha. Aí eu vou sentar lá e fingir que eu sou uma pessoa purificada. Eu sou espírita, kardecista, então agora eu vou fazer o culto do Evangelho. Eu não finjo, gente. Se você chegar na minha casa e eu tiver acabado de brigar, e forem meus amigos, vocês vão saber que eu acabei de brigar, porque eu não escondo a verdade. Ei, você tá bom? Não, não tô muito bom não. Acabei de ter um quebra-pau aqui em casa. Mas vamos entrar, vamos sentar e tomar um café. Mas eu não omito a verdade. É aquilo ali, é o que é, entendeu? Porque a pessoa tem que saber como a sua alma está, como ela é. Né? Por isso que eu sempre trago para minha volta pessoas da minha confiança. Quanto mais verdadeira é a pessoa, agradando ou desagradando, é essa que eu quero perto de mim. Porque essa eu sei como ela se mostra. Agora, quem se faz o teatro, né? Quem é teatral demais, não me convence. E eu não confio. E eu não quero por perto de mim. Acho que eu já cheguei nesse nível de verdade, entendeu? Então, o processo seletivo de quem convive, de quem entra, de quem sai na minha vida é esse. Quanto mais verdadeira a pessoa, mais próxima ela está. Aí eu tenho uns parentes que são difíceis, sabe? Parente chato mesmo. E aí o povo fala assim, nossa, não sei como é que você consegue conviver com fulano. Eu falo assim, eu consigo conviver com fulano porque fulano é verdadeiro. Fulano fala o que pensa na lata, assim, ó, puf, puf. Por isso que eu convivo bem, porque eu sei como é que a pessoa é de verdade. Já com o Beltrano, a gente está falando de família, né? Eu já não convivo bem porque a pessoa é o tempo todo representando uma peça, uma personagem que eu sei que não é nada daquilo, porque na prática fala uma coisa, mas na prática faz tudo diferente, então não adianta, né? A pessoa está lá falando assim, não, a gente tem que ser caridoso, a gente tem que perdoar, mas nunca perdoou o ex-marido, até hoje amaldiçoa ele. Uai,
Então, o que adianta eu ficar falando para os outros que tem que perdoar se não perdoou até hoje, né? Então, entre o discurso e a prática tem uma longa distância, né? E aí é isso que a gente observa muito nas pessoas, né? Será que você é o que você fala? A gente é o que a gente fala? O tempo todo? Eis a questão, né? O verdadeiro batismo do nosso espírito deveria ser como as águas, que nunca são as mesmas. Gente, as águas de um rio são as mesmas? Se você parar na beira de um riacho, uma cachoeira, as águas são as mesmas? Pergunta para qualquer naturalista aí. As águas nunca serão as mesmas. Aquela que passou foi embora, evapora, vai para as nuvens, cai em forma de chuva, mas é outra água. Nunca será a mesma. É o ciclo da água na natureza, né? Então as águas de um rio nunca são as mesmas. Elas fluem. E nós deveríamos ser assim. É terrível quando uma pessoa fala assim, a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou sempre assim, eu vou ser sempre assim. Pelo amor de Deus, Deus me livre e guarde disso. Não. Nós nascemos assim, mas a gente tem que morrer um pouco melhor. Senão não adiantou nada a sua encarnação, né? Pelo menos um pouquinho melhor a gente tem que chegar lá, né? A gente acompanhou o desencarne de um... Ele é jovem, né? 30 e poucos anos, recentemente. E eu achei tão engraçado, uma coisa que deveria ser normal, a gente achou diferente. Ele pagou o caixão e o negócio enquanto ele estava doente, para que a mãe não tivesse despesa nenhuma, né? Ele fez questão de pagar tudo. E aí ele deixou uma amiga, ele era inquilino da minha sogra, ele deixou uma amiga incumbida de ir lá pagar o aluguel caso ele morresse antes do vencimento. Meu Deus, né? Quer dizer, ele preocupou em não se deixar dívida nenhuma para quem quer que fosse aqui. E aí ele fez uma listinha de pessoas para que essa amiga fosse em nome dele pedir perdão, porque ele sabia que não ia ter tempo de estar com essas pessoas, de conversar com essas pessoas. Então ele foi ticando. Parece que ele passou da metade da lista, então faltou algumas. Que a amiga depois foi lá e falou assim, ó, fulano desencarnou e ele mandou te pedir perdão por qualquer coisa que ele tenha feito ao longo da vida, né? Gente, eu fiquei olhando aquele, não era religioso, não era espírita, não era religioso, não era espírita, não tinha tanto conhecimento quanto às vezes nós espíritas temos, né? A oportunidade aqui, a livraria e tudo. E morreu, desencarnou com uma atitude tão nobre dessa. Aí eu fiquei pensando, será que eu vou desencarnar na mesma condição, com esse grau de nobreza? Ou eu vou largar a dívida para os outros, vou levar comigo gente que eu não perdoei ainda e nem quero perdoar? Hã? Eu fiquei refletindo, eu falei, nossa, que exemplo para a gente, né? Que exemplo, porque eu acho que se eu fosse desencarnar amanhã, tinha algumas pessoas que eu ainda não perdoei direito, não. E nem sei se eu ia deixar na lista para pedir perdão. Então eu não estou no mesmo nível do garoto, né? Ele estava um pouquinho mais avançado que a gente. Nada como a gente colocar na balança e refletir, né? Olha, quem já viu aquele livro ali, se não viu ainda, tem na livraria, viu? Renovando Atitudes. Olha lá, quem foi que psicografou foi o Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. E lá nesse livrinho, são palavras da editora, né? Está escrito assim, ó. Elaborado a partir do estudo da análise do Evangelho segundo o Espiritismo, o autor espiritual Hamed afirma que somente podemos nos transformar até onde conseguimos nos perceber. Olha que interessante. Nós só conseguimos nos transformar até onde conseguimos nos perceber. Ensina como ampliar a consciência, sobretudo através da análise das emoções e sentimentos, incentivando a modificação dos comportamentos inadequados para assumirmos a responsabilidade pela nossa própria vida. Nada como responsabilizar-se, né? E sobre aquele negócio ali, ó, conseguirmos nos perceber. Então, não adianta você falar para o alcoólatra que ele é alcoólatra. Adianta? Não, eu não bebo, não. Quando eu quero, eu paro. Eu só bebo só nas horas assim, de diversão mesmo. Mentira!
começa a beber e não para mais, não dá conta de parar, né? O viciado no entorpecente qualquer, seja no Lexotan, seja no Rivotril, seja na maconha, o que for, né? Lista ou ilícita. Ah, não, eu só tomo isso aí só quando dá dor de cabeça. Mas quando eu quero, eu paro. Mentira. Toma todo dia, então não para, não consegue. É mentira, né? Então, assim, a pessoa só renova o que ela consegue perceber em si, admitir. Se ela nem sequer admite, como é que ela vai melhorar? Então, se o alcoólatra nem sequer admite que é alcoólatra, ele não vai parar de beber. Não adianta você pôr uma camisa de força e meter numa clínica de recuperação, não vai funcionar. Assim que ele sair de lá, ele vai correr atrás do copo. Porque você tem que querer de verdade. Quando a gente chega para o terapeuta, para o psicólogo, e foi uma das maiores frustrações que eu tive, quando ele chega lá e fala assim, você quer estar aqui? Eu não. Mandaram eu vir fazer terapia. Eu não queria estar aqui não, doutora. Eu disse, pois é, então não adianta nada, o senhor pode ir embora, porque não adianta terapia assim. Eu, como assim? Não, terapia só funciona para quem acredita nela. Se o senhor não acredita na terapia, nem adianta vir aqui. Nós não vamos nem começar. Porque eu não decidi que eu queria mudar nada. Se eu não decidi que eu queria mudar nada, adianta eu ir para o psicólogo? Não, né? Eu tenho que decidir, tenho que ser sincero, tem que vir de dentro a vontade. Então, muitas vezes a gente é sincero, assim, eu queria parar com esse vício, mas sozinho eu não consigo. Mas a verdade, existe uma verdade sincera que brota dentro de mim, que fala assim, eu não quero beber mais, só que se eu tomar o primeiro golinho ali, eu não consigo parar. Mas a partir do momento que eu me conheço, que eu vejo a verdade, que eu admito essa verdade, aí eu passo a ter condições de melhorar e modificar comportamentos inadequados para assumirmos a responsabilidade pela nossa própria vida. E é por isso que a gente faz as entrevistas, que são chamadas vulgarmente de triagem, né? Triagem, fica parecendo... Eu me lembro que uma vez eu fui num lugar, num centro aí, que eu era desses que andava, né? Aí você chegava lá, o homem botava você assim, ele sentava numa cadeira ali, ó, e botava você, a parede, gente, eu juro por Deus, tava lisa. A parede tava lisa, assim, ó, de tantas pessoas encostar lá, sabe? Ele botava a cadeira ali, e aí ele mandava a gente ficar de pé assim, olhando dentro do olho dele. E aí ele mandava a gente levantar a mão, fazer assim, fazer... Eu nunca me senti mais nu na minha vida do que naquele lugar. Aí, segundo ele, estava fazendo uma triagem, né? Do espírito, da alma. Não estou criticando o trabalho dele, não, né? Até ele triou bastante bem, que ele viu algumas verdades em mim que eu não tinha coragem de admitir para mim mesmo, né? Sabe qual foi a primeira coisa que ele me falou? Falou assim, o filho é difícil de acreditar no que não quer, né? Só acredita mesmo no que quer, ninguém te convence. Aí eu não falei nada, ele falou assim, mas o filho também é bastante arrogante, né? Acha que só o que você acredita que é o certo. Eu falei, nossa senhora. E aí ele foi falando, né? Então veja bem, se você não se conhece, não adianta. Conheça-te a ti mesmo, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Olha, vamos começar pelo Renovando Atitudes, do Hamed. É muita coisa boa ali, vamos ver mais coisa que ele traz, né? Ali traz o seguinte, ó, o mestre disse que não seria pela multidão de palavras que nossas súplicas seriam atendidas, mas que os sentimentos silenciosos seriam fatores essenciais, ou seja, a sinceridade provida de vontade firme, intensidade, determinação, unidas pela convicção, seriam, consequentemente, a forma ideal para os nossos pedidos e apelos à divindade. Isso está lá no capítulo 27, Renovando Atitudes. Olha, o batismo, né? Nossas palavras são filamentos sonoros revestidos de nossos sentimentos, e nossas atitudes são o resultado de expressões assimiladas e determinadas pelo nosso comportamento mental. Então, uma cadeira só existe, esse tripé. Esse tripé só existe porque alguém pensou. Então, se eu afirmar que esse tripé surgiu do pensamento de um ser humano, é verdade.
Alguém imaginou um objeto para poder segurar outro e que pudesse ser móvel, transportável. Alguém concebeu, desenhou e fez. Então essa cadeira foi desenhada por alguém, ela foi concebida na mente para que ela existisse no mundo material. Então nós temos que desenhar em nossa mente, tomar a atitude, tomar a atitude da decisão internamente. A partir disso nós criamos um sentimento em cima daquilo que nós estamos imaginando. E a partir desse sentimento casado com um pensamento, nós externalizamos uma atitude. Qual atitude? Para de cutucar a onça com a vara curta. Para de provocar as pessoas porque é desnecessário, elas caem por si mesmas. Não precisa de você puxar o tapete. Simples, né? Então eu decidi não fazer isso mais. Mas é preciso que eu tome essa decisão. Comece a alimentar esse pensamento, nutra o sentimento dentro de mim, para que pensamento e sentimento se converta numa atitude efetiva, numa atitude verdadeira. Então, batismo para nós espíritas kardecistas do século XXI, significa renovar atitudes. É por isso que a gente não tem ritual de batismo no espiritismo. A gente não pega a folhinha de arruda. Alguns centros até fazem, mas não é mais uma benzição do que um ritual de batismo, né? Porque nas outras religiões, o ritual do batismo ele é um ritual de passagem. É como se a pessoa fosse uma antes e ela é outra depois. E aí a gente já viu aqui pela nossa conversa que não é assim que acontece, né? Salvo se você for lá na hora que você estiver preparado para realmente ser uma outra pessoa. Quando você já tiver decidido dentro de você que não. Depois que eu passar por aquilo ali, eu não vou mais fazer tal coisa. Eu não vou mais ser assim, assim ou assado. Aí sim. Aí o seu batismo foi verdadeiro e foi efetivo, né? Mas não importa o ritual, não importa a igreja, não importa se é com água, com fogo ou com formigueiro, não importa. O que importa é a atitude verdadeira da alma de dentro para fora. Renovando atitudes. Eu acho que entre nós espíritas, se você quer ser batizado no espiritismo, é só ler o Renovando Atitudes. Eu acho que é o melhor ritual de batismo que nós temos. Renove as atitudes de si mesmo que você estará batizado. Você é um novo homem ou uma nova mulher. Ou pelo menos um pouquinho de um novo homem, um pouquinho de uma nova mulher. Porque a gente não consegue tudo no startup instantâneo. E é um grande mal da nossa sociedade hoje querer que tudo aconteça agora, né? Então não é assim, tem que ter paciência. Aí entra os meditation influencer, né? Tô dizendo para você não assistir, não, assistam todos. Ajuda a gente a aprender a meditar, né? Respira, respira. Compreenda a si mesmo, entenda, admita o que você é. Admita os sentimentos que você tem. Admite para você mesmo o que você pensa. E aí você toma atitude interna de começar a querer modificar isso. Modificar pensamento, modificar sentimento, para, por fim, modificar atitudes que se externalizam para o mundo. Aí sim estarás batizado. Eu vos batizo em nome de Deus, nosso Pai. Que assim seja, né? É muito bom a gente ter a capacidade, né? As pessoas que praticam o batismo, elas são pessoas que têm uma energia muito intensa mesmo. Então, assim, o sacerdote, a sacerdotisa que pratica o batismo de uma pessoa, que é aquele ritual em que, em tese, se tira a pessoa das sombras, das trevas, para a luz do caminho que ela quer seguir agora, é essa a simbologia do batismo. Retirar uma alma das trevas do que era antes, para trilhar um caminho de luz depois. Alguém precisa fazer o ritual. E normalmente o batizador verdadeiro, que realmente acredita no que está fazendo, e aí nós temos desses
Nós temos na Igreja Católica, nós temos nos templos evangélicos, nós temos em outras religiões. É uma pessoa que na hora do batismo ela transfere energia de verdade para a outra. Então, quando ela te diz, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nossa, eu chego no arrepio, eu já fui em ritual de batismo. Eu ficava todo arrepiado. Eu via que a energia de quem estava batizando era verdadeira, as palavras eram sinceras. Ele realmente queria que aquela alma fosse melhor. Ela empregava sinceridade nas palavras para que aquela alma fosse realmente uma alma de luz. Então, sim, se recebestes o dom de batizar pessoas, faça de verdade, faça com empenho e faça com amor, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado, nos ensina o Evangelho. E eu acho que por falar em cobrado, já está na hora do passo, não está não? Tá? Tá, né? Então nós vamos passar para a segunda parte. Porque agora nós vamos nos batizar em nome de Deus, né? Ou vamos tentar, né? Vamos lá. Como é que a gente vai fazer um ritual de batismo aqui? Ali nós temos as trevas e a luz. O nosso pequeno ritual de batismo, que vai acontecer enquanto nós recebemos o passe. O passe que é uma transfusão de energias. Nós vamos relaxar nossos ombros, braços, pernas. Vamos inspirar o ar, soltar bem lentamente. Inspirar, soltar o ar bem devagar. Nós vamos, neste momento, imaginar que nós queremos ser uma nova pessoa. E ao recebermos o passe, é como se nós estivéssemos recebendo as águas do batismo. Sim, nós queremos ser melhores do que somos hoje. Nós queremos ser melhores do que seremos amanhã. Nós queremos continuar convictos e serenos na estrada da evolução, na jornada perene da evolução. Ao receber as energias deste passe bendito, nós rogamos a Deus, nosso Pai, ilumine nossa consciência para que santificado seja nosso espírito algum dia. Deus, batize-me em suas águas tranquilas e serenas, e eu não temerei mal algum, porque o Senhor está conosco. Quando nós nos auto-batizamos, então nós repetimos, eu me batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque a partir de hoje eu quero ser melhor que ontem. A partir de hoje eu quero ser melhor que hoje. A partir de hoje eu quero ser sempre melhor do que fui e do que sou. Então eu me batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós recebemos o auto-batismo e recebemos as energias puras, verdadeiramente sublimes do plano superior desta casa de oração. As energias transmutadas e canalizadas pelos médiuns advêm dos nossos mentores de Mestre Ramatiz e do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós recebemos essas energias purificadas, purificantes, rejuvenescedoras. Nós recebemos essas energias e absorvemos essas energias em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós nos auto-batizamos, nós nos proclamamos seres melhores, porque é assim que verdadeiramente nós queremos. Após recebermos energias tão sublimes, para completar a nossa decisão de sermos melhores, nós faremos todos juntos e em voz alta, com sentimento nas palavras, a oração que o Pai nos ensinou. Então nós vamos falar com o coração aberto, com o sentimento à flor da pele. Nós vamos rezar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque só teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nos acompanhe hoje e sempre, para sermos melhores em batismos cotidianos a cada dia. Muito obrigado, gente, pela atenção.